Meus irmãos, nós vivemos situações nos nossos dias que muitas vezes nós nos esquecemos de que Deus nós servimos. Nós nos esquecemos quem é o nosso Pai. Nós nos esquecemos onde está depositada a nossa fé. Nós vamos ver uma história incrível e uma das passagens que eu, James, considero uma das mais belas da Bíblia. Nós precisamos aprender a olhar para a dificuldade sem deixar de olhar para o nosso Deus. Nós precisamos aprender a olhar para o problema sem esquecer de olhar para o nosso Deus. Nós precisamos entender que nunca estaremos sozinhos enquanto buscarmos a presença do nosso Deus. Amém? Diz a Escritura Sagrada a partir do verso de número 2, verso número 8 do capítulo 6 do livro de Reis. No meu subtítulo diz: Eliseu revela os conselhos do rei da Síria. E o rei da Síria, verso de número 8: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso, o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele lhe disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Que faremos? Disse este jovem. Nós vemos nesses primeiros versículos, Israel estava em guerra contra a Síria. E o rei da Síria tinha feito várias investidas, várias ciladas contra o povo de Deus. E assim é nos nossos dias. Às vezes nós estamos seguros em uma situação, nós estamos vivendo um tempo de paz, um tempo de calmaria, e de uma hora para outra, num amanhecer de dia, o telefone toca. Quando nós atendemos, é uma notícia que nós não esperávamos. Hoje pela manhã o pastor Nicolas foi socorrer uma membro de nossa igreja. Infelizmente o filho dela acabara de ser assassinado com um tiro na cabeça. O neto dela foi assassinado com um tiro na cabeça. Jovem, 21 anos de idade. Era um dia que seria um dia normal para aquela família. Talvez ontem foi um dia feliz. Talvez ontem eles estavam seguros. E assim estamos nós quando estamos na presença de Deus. Mas saiba de algo: não é porque estamos na presença de Deus que o problema não vai bater a nossa porta. O dia mau virá. O dia mau virá para cada um de nós. Qual é a diferença para aqueles que estão na presença do Senhor Jesus? O dia mau virá e nós o suportaremos. O dia mau virá e nós o venceremos. O dia mau virá e na presença de Jesus Cristo nós vamos encontrar paz em meio ao turbilhão que vem sobre nós. Às vezes nós estamos vivendo um tempo de paz, vivendo um tempo de harmonia dentro do lar, e de repente, por uma situação corriqueira, a esposa se enfurece, o esposo se enfurece, se enraivece, e o lar que era um lar de paz passa a ser um lar de guerra. Deixa de ser um lar e passa a ser uma praça de guerra. Meus irmãos, esse livro de 2 Reis, esses versículos, serve de muito alerta para nós. Tem lições importantíssimas. O inimigo cercou o povo de Israel.
Às vezes nós nos vemos cercados de problemas, problemas que já achávamos ter resolvido, problemas que há 5 anos nós deixamos para trás e de repente volta a bater na nossa porta. De repente o telefone toca, de repente o diagnóstico chega. Você vai a uma consulta simples, corriqueira, e recebe a má notícia. Daqui a pouco o teu filho adoece, daqui a pouco o teu esposo falece, a tua esposa falece, daqui a pouco acontece algo que vai fazer com que nós percamos o foco de olhar para Jesus Cristo e para o seu cuidado. O povo de Deus é um povo cuidado por Ele, mas para que eu seja povo de Deus, eu preciso me submeter à vontade de Deus. Nós vemos o ímpio falando: Deus está comigo o tempo todo. Não caia nessa mentira. Deus não é com o ímpio, Deus não é com aquele que vive lá fora como se não houvesse Deus. Mas muitas e muitas vezes nós temos visto pessoas que conhecem a Deus, que já viveram experiências com Deus, que conhecem a palavra de Deus, mas quando enfrentam o problema, quando vem o problema, a primeira coisa que some do coração dessa pessoa é a fé em Deus, é a certeza de que Deus está com ela, é a segurança de que Deus vai fazer com que ela supere aquele obstáculo, com que ela vença aquela luta. O inimigo é astuto, o inimigo é detalhista, o inimigo, por muitas vezes, como nós vimos aqui, nenhuma nem 2 vezes, foram várias as investidas desse rei contra o povo de Deus, e várias são as investidas do diabo contra o povo de Deus. Não imagine por nenhum momento que o diabo esqueceu de você. Não pense por nenhum segundo que o diabo não se importa com você. Ele quer destruir a tua casa, ele quer destruir o teu casamento, ele quer destruir a tua saúde, ele quer destruir a tua família. Ele veio para matar, ele veio para roubar a tua paz, ele veio para roubar a tua alegria, ele veio para roubar os teus sonhos, ele veio para destruir tudo o que você construiu com tanto sacrifício. Não se engane, o diabo todo novo dia vai se levantar para que você caia. Mas quando você está na presença do Senhor, quando você está na presença de Deus, quando a sua fé continua sendo uma fé inabalável, melhor dizendo, pode vir o próprio inferno, pode se levantar o próprio Satanás do seu trono, que ele não pode tocar naquele que está debaixo da mão de Deus. Ele não pode tocar naquele que está debaixo da proteção de Deus. Debaixo da asa dele nós devemos estar, diz o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Senhor é o teu esconderijo, o Senhor é a tua fortaleza, o Senhor é a tua força, o Senhor é o que te guarda, o Senhor é o que te cuida, é o que te livra, é o que te liberta. O Senhor é aquele que fez com que você chegasse aqui hoje e vai permitir que você volte à sua casa no final do seu dia. O Senhor é aquele, no momento em que você se despediu do teu filho hoje, para ir para a escola, para o trabalho, para a faculdade, vai permitir que no final do dia o sorriso do teu filho encontre os seus olhos. Mas é preciso estar na presença do Senhor. Nós não podemos, meus irmãos, deixar que a nossa fé seja uma fé circunstancial. Nós não podemos deixar que a nossa fé seja uma fé condicional. Se tudo vai bem, eu tenho fé. Se tudo acontece como eu quero, eu tenho fé. Se tudo vai conforme o desejo do meu coração, eu tenho fé. Essa é uma fé condicional, e essa fé não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Esse homem tentou várias e várias vezes derrubar o povo de Deus. O diabo por várias e várias vezes já tentou te derrubar. Vai tentar hoje de novo, vai tentar amanhã. Enquanto ele tiver tempo aqui na terra, ele vai tentar derrubar você. Qual é o segredo para se manter de pé? É responder o chamado de Deus no seu coração. Deus te chama para ter relacionamento com Ele. Deus te chama para servir a Ele. Deus te chama para que você tenha intimidade com Ele. Nós revelamos os planos de Deus para você através da Escritura Sagrada. Todo o culto nós temos trazido a direção de Deus.
O homem de Deus, a mulher de Deus revela os planos dele para a sua congregação, mas a congregação continua de olhos fechados, continua com seus ouvidos tapados e não tem ouvido a direção, não tem ouvido a voz do Senhor. O profeta Eliseu ouvia através de Deus até mesmo as palavras que aquele rei dizia no seu quarto, lá na intimidade dele, lá no esconderijo dele. O diabo pode estar debaixo do seu trono lá no inferno. Não tem um plano do diabo que não seja conhecido por Deus. Não tem uma ação do diabo que não tenha uma resposta de Deus. Mas é preciso acreditar na sua palavra. Este rei de Israel não duvidou da palavra de Eliseu. Quando Eliseu dizia, não desça para lá, ele não descia para lá. Quando Eliseu dizia, não desça esse monte, ele não descia aquele monte. Quando Eliseu falava, fique aqui, ele ficava ali. E nós temos trazido a direção de Deus, todo culto, toda reunião. Abra o teu coração para a palavra entrar. Pede a Deus entendimento. Esse jovem, vamos continuar a leitura, verso 14, ele descobriu onde estava Eliseu. O diabo já descobriu onde você está. O diabo já sabe onde você está. A diferença daquelas pessoas que são atacadas e que são atingidas pelo diabo é porque o lugar que elas estão e o diabo sabe onde você está não é em Cristo Jesus. Não é em Cristo Jesus, por isso são atacadas, mas também são atingidas. Nós somos atacados todo dia nós sofreremos ataque do inimigo, mas ele, sabendo que nós estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais, ele não pode alcançar nenhum de nós. Eliseu revelou os planos do inimigo. Nós temos revelado através da palavra os planos do diabo contra a sua vida. Faça como este rei, ouça a voz do profeta de Deus, segue a direção que o profeta de Deus tem trazido para a tua vida. Verso de número 14, então enviou para lá cavalos e carros, um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. É na calada da noite, é quando você baixa a guarda, é quando você dorme espiritualmente, que o exército do inimigo é acampado ao teu redor. É quando você baixa a tua guarda, é quando você descansa, tão seguro de que nada vai acontecer, que quando num despertar de olhos, você enxerga o inimigo em volta da tua casa. Cavalos, carruagens, grande exército chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Esse jovem era servo de Eliseu, um jovem, um homem, servo de um profeta de Deus. Nós temos o nosso auxiliar Mauro, nosso futuro pastor Mauro. É como se o Mauro que anda ao lado do bispo, é como se o pastor Nicolas que anda ao lado do bispo, é como se eu que ando ao lado do bispo, é como as pastoras que andam junto conosco, estivéssemos vendo a fé do nosso bispo, estivéssemos vendo a forma que ele enxerga o mundo espiritual, e na hora da dificuldade nós esquecemos a quem servimos, não só lá, mas também aqui. Você serve a um Deus altíssimo. Esse jovem se desesperou, estava cercado, ele só conseguiu enxergar o exército inimigo, ele só conseguiu enxergar os cavalos, os carros de guerra. Quem é que tem te cercado? Você hoje está cercado por qual exército? Pastor, o exército da morte bateu na minha casa, acampou na minha casa. Pastor, o exército da enfermidade está acampado na minha porta. Pastor, o exército do divórcio, da briga, da confusão está acampado em volta da minha casa. Pastor, o exército que traz a miséria está acampado na minha casa. Como é que está a tua visão? Para onde você está olhando? Está olhando para o exército do inimigo? Está dando crédito mais à força do inimigo do que à força do teu Deus? Para onde você tem olhado? Esse jovem perguntou: ai, meu senhor, em tom de desespero, o que faremos? E às vezes nós olhamos para o problema,
Não olhamos para o altar e começamos a questionar a Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que de novo essa luta? Senhor, eu já tinha vencido essa batalha. Por que esse câncer voltou? Por que meu filho voltou a usar drogas? Por que meu marido voltou a beber? Por que minha esposa voltou a mentir? Não temos que olhar para a dificuldade como se ela fosse soberana. Soberano só existe um, e é o Deus de Israel, o teu Deus. Soberano só existe um, o poder do seu Pai, que está à tua disposição para te livrar de todo mal. Para de olhar para o problema e não colocá-lo como se ele fosse o teu Deus. Ele não é o teu Deus. Esse problema que você enfrenta, você tem que olhar para ele e dar ordem em nome de Jesus, que ele saia. Se tiver uma fé pequena de Jesus Cristo e não duvidar no teu coração e disser a este monte: salta para lá, ele vai saltar. Qual é o monte que está diante de você? Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu tenho vivido. Deus sabe. Ah, pastor, o senhor não tem visto a minha luta. Deus tem enxergado tudo o que você tem passado. O que ele quer saber é onde está a sua visão. Ai, meu Senhor, o que faremos? Ai, meu Senhor, o que eu vou fazer agora? Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu digo o que você vai fazer. Você vai abrir os teus olhos espirituais. Você vai lembrar quem é o teu Deus. Você vai lembrar da força que Ele tem. E vai se lembrar que em todo o tempo que você estiver com Ele, Ele estará contigo. E estando Ele contigo, pode se acampar o exército do diabo diante de você. Nenhum soldado do inferno vai ferir um soldado de Deus, desde que seja soldado do Senhor. Há uma resposta para esta pergunta. E ele disse, verso 16. No verso 15, o servo de Eliseu diz: ai, meu Senhor, que faremos? E ele disse: não temas. Que foi que ele disse? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com ele. Não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Maior é o que está em nós do que os que estão lá fora. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E orou Eliseu e disse, uma oração simples, foi uma oração simples. Disse Eliseu: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E eu oro agora, meu Deus, em nome de Jesus, abre os olhos do teu povo. Abre os olhos, meu Pai, de cada irmão que aqui está, para que também vejam o que esse homem viu. Eu rogo a Deus que os teus olhos nesse momento sejam abertos, que os teus olhos espirituais se abram agora e você não enxergue mais o problema, mas que você enxergue aqueles que estão contigo. Diz a Escritura no verso 17: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E olha que grandioso foi o que ele viu. E eis que o monte estava cheio. Eis que o monte estava cheio. Eis que o monte estava cheios. Cheios de quê, pastor? Cheios de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E eu declaro e eu profetizo que ao teu redor há soldados de Deus, há cavalos de Deus, há carruagens de fogo do Senhor para lutar a tua batalha. É para lutar a tua batalha. Tem que abrir os olhos. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Imagine a cena. Tenta imaginar a cena. Você no meio de uma dificuldade que parece que não vai ter fim. Você no meio de uma batalha e você só enxerga a quantidade de soldados inimigos que estão à tua frente. Você não vê a solução, você só vê a derrota. Mas quando você olha para o altar,
Quando você olha para o seu Deus, Ele vai abrir os teus olhos espirituais e você vai enxergar quem está por trás de ti. Imagine a cena daquele homem tendo os olhos abertos, olhando para o monte e vendo os anjos do Senhor, vendo o exército do Deus vivo para lutar a batalha que eles iriam enfrentar. Não há inimigo capaz de vencer o exército do Senhor. Não há problema maior do que o teu Deus. Não há nenhum problema maior do que o teu Deus. Creia, apenas creia. Abra os teus olhos espirituais nesta manhã. Foi para isso que Deus te trouxe aqui, para que os teus olhos fossem abertos e você olhasse agora para o monte. Olha para o monte. Olha para o monte do seu Deus e você verá o exército do Senhor, o exército armado, o exército invencível de Deus, lutar a tua batalha. Não temas, disse Eliseu, e eu te digo, não temas. Não temas. Não temas. Não temas. E como desceram a ele, verso 18, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Conforme Eliseu pediu a Deus, eu peço hoje, Senhor, cega os inimigos do teu povo. Que a partir deste momento, cada um de vocês, cada um de nós, seja invisível aos olhos do inimigo. O inimigo que for contra ti não te enxergará. O inimigo que for contra ti não te encontrará. Ele encontrará a mão poderosa do seu Deus. Ele encontrará o exército de Deus acampado ao teu redor, acampado na tua casa, acampado na tua família. O exército do Senhor lutará as tuas batalhas. Qual é o segredo? Abra os teus olhos. Enxergue o teu Deus e não mais o problema como seu Deus. Fala comigo, Senhor meu Deus, abra os meus olhos espirituais, que eu enxergue o teu exército a meu favor. Ele está em teu favor. Deus cuida dos seus. Se você é dele, você está debaixo do cuidado do Senhor. Diga amém. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Senhor, e aplauda o nosso Senhor Jesus.